Os monstros do mar. O mar sempre foi um mistério, mesmo para os pescadores mais antigos da vila de Porto da Névoa, que passavam a vida enfrentando ondas, ventos e correntes. Havia coisas que não conseguiam explicar. Barulhos vindos das profundezas, sombras que atravessavam por baixo dos barcos. E histórias muitas histórias de criaturas imensas, com olhos maiores que lâmpadas e tentáculos que podiam esmagar mastros como gravetos. A vila cresceu ouvindo esses relatos. Uns riam, dizendo que eram invenções de velhos bêbados. Outros acreditavam, jurando ter visto as escamas refletindo a luz da lua. O certo é que o mar guardava segredos. E naquela noite escura, esses segredos começariam a emergir. O chamado do capitão? O capitão Elias era um homem que não acreditava em lendas. Tinha navegado por 20 anos, enfrentado tempestades que derrubaram navios maiores que o dele, e atravessado mares que poucos ousavam cruzar. Sua embarcação, a Alvorada, era temida e respeitada. Numa tarde nublada, ele reuniu a tripulação na taverna da vila. Homens, temos uma rota nova. Há rumores de águas ricas em peixe e talvez até tesouros de naufrágios ao norte. Os marinheiros se entreolharam. Todos sabiam que o norte era território proibido, onde barcos desapareciam sem deixar rastro. Capitão, com todo respeito, disse Miguel, o imediato, um homem de barba cerrada e olhar cansado, essas águas não são seguras. Medo de histórias de velhas? Elias riu, tomando um gole de rum. O mar é nosso sustento. Não podemos viver acovardados por lendas. Relutantes, os homens aceitaram. O brilho de moedas de ouro e redes cheias de peixe sempre falou mais alto do que o medo. Primeiros sinais na terceira noite de viagem, o vento cessou. O mar ficou parado, como um espelho negro refletindo as estrelas. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir o coração batendo dentro do peito. De repente, um som ecoou, um rugido distante, gutural, que parecia vir debaixo d'água. Os marinheiros se levantaram, olhos arregalados. Baleia, sussurrou um deles. Mas Miguel sabia que não. Nenhuma baleia faz esse som. Elias tentou manter a calma, ordenou que todos voltassem ao trabalho. Mas o medo já tinha se instalado. Naquela mesma noite, um dos pescadores jurou ter visto um olho enorme, amarelado, surgir por entre as ondas. Outro disse que uma sombra gigantesca passou por baixo do casco. O capitão riu, mas a risada não tinha mais a mesma firmeza. O primeiro ataque no amanhecer do quinto dia. O mar explodiu em fúria. Do nada, ondas começaram a bater contra o navio, mesmo sem vento. O barco balançava, como se fosse feito de papel. Segurem-se, gritou Elias. De repente, algo surgiu da água. Um tentáculo grosso, coberto de ventosas, maior do que qualquer mastro. Ele se enrolou na lateral do navio, e a madeira rangeu, prestes a partir. Por todos os deuses, murmurou Miguel. Outro tentáculo apareceu. Depois, outro. A criatura ainda não mostrara seu corpo inteiro, mas o que estava à vista já era colossal. Os marinheiros tentaram cortar os membros com machados e lanças, mas cada golpe parecia apenas irritar a besta. Então a água se ergueu como uma muralha, e por um breve instante, viram um monstro. Uma cabeça coberta de escamas, olhos brilhantes como tochas, e uma boca cheia de dentes, que pareciam espadas. Era o Kraken. Fuga e silêncio milagrosamente conseguiram escapar. Depois de horas de luta, quando já não restavam forças, a criatura simplesmente mergulhou de volta às profundezas, deixando o mar novamente calmo. O navio estava destruído em partes. 2 marinheiros tinham desaparecido, arrastados para baixo. Os sobreviventes permaneceram em silêncio, respirando pesado. Ninguém ousava falar, mas todos sabiam. Aquilo não era uma ilusão. O mar proibido ainda assim, Elias insistiu em seguir viagem. Se ele nos deixou viver, foi apenas para nos assustar, dizia, tentando convencer a si mesmo. O ouro e o peixe ainda nos esperam. Miguel encarou com ódio. Isso é loucura. Essa região é amaldiçoada. Já ouvi histórias de monstros que guardam o fundo do mar como guardiões. Não deveríamos ter vindo. Elias
Ignorou. O capitão não voltava atrás. Conforme avançavam, outros sinais começaram a aparecer. O mar ficou mais frio. As estrelas pareciam mais distantes. E bandos de gaivotas, que costumavam sobrevoar os barcos, sumiram. Certa noite, viram uma luz azul no fundo da água, como se algo brilhasse lá embaixo. Depois, cardumes mortos começaram a boiar. Sem feridas, apenas com olhos esbranquiçados. Os homens estavam à beira da loucura. O cemitério de navios no 8º dia, chegaram ao que parecia ser um cemitério. O mar estava cheio de destroços. Mastros quebrados, pedaços de madeira, bares flutuando. Quantos navios? Disse o marinheiro, boquiaberto. As velas do Alvorada se agitaram sem vento. Havia uma estranha corrente que os puxava para o centro do cemitério. Lá, erguiam-se pedras negras, como colunas gigantescas que saíam do fundo do mar. Isso não é natural, disse Miguel. O capitão, porém, estava hipnotizado. Vejam, ouro. Apontou para cofres brilhando entre os destroços. Mandou que os homens descessem aos botes para recolher o tesouro. Alguns obedeceram, mas a maioria recusou. Foi então que ouviram se entico. Não era humano. Vinham vozes doces, quase angelicais, ecoando pelas ondas. Os homens nos botes começaram a remar sozinhos, fascinados. Sirenas, sussurrou Miguel, apavorado. As águas se abriram, e delas surgiram mulheres de pele pálida, cabelos que flutuavam como algas e olhos brilhantes, como pedras preciosas. Cantavam com vozes irresistíveis. Os marinheiros enfeitiçados se jogavam no mar, nadando em direção a elas. Mas quando chegavam perto, os rostos belos se transformavam em máscaras monstruosas, dentes afiados como facas garras negras. As sirenas arrastavam os homens para baixo, e o mar se fechava em silêncio. O coração do abismo restaram apenas 12 homens. O capitão Elias, mesmo vendo os horrores, insistia em continuar. Há algo aqui, algo poderoso. Os monstros guardam este lugar porque esconde um segredo. Capitão, isso é suicídio, gritou Miguel. Não vê que estamos sendo caçados? Mas Elias não cedeu. O navio seguiu em frente. E então, o mar começou a ferver. Bolhas imensas subiam, e o cheiro de enxofre enchia o ar. Ao longe, viram um redemoinho colossal. No centro, havia uma fenda que parecia não ter fim. Do abismo, começou a emergir algo ainda maior que o Kraken. Uma criatura com escamas negras, asas que se erguiam como montanhas, e olhos vermelhos que queimavam como brasas. Leviatã, disse Miguel, em um sussurro quase inaudível. O monstro abriu a boca, e o rugido fez o céu tremer. Ondas se ergueram como muralhas. A tripulação entrou em pânico. Alguns se jogaram ao mar preferindo afogar-se do que enfrentar a criatura. Elias, porém, sorriu. É isso que eu buscava. O coração do mar, o poder absoluto. O Leviatã mergulhou novamente. Mas o redemoinho começou a puxar a alvorada. O navio girava sem controle, enquanto os homens gritavam e rezavam. Miguel tentou tomar o leme, mas Elias o impediu. Você não entende, Miguel. O mar escolheu a mim. Então, do fundo do redemoinho, o Kraken voltou. Seus tentáculos se ergueram, mas desta vez não atacaram o navio. Parecia que a criatura estava protegendo a entrada do abismo. Logo atrás, dezenas de sirenas surgiram, cantando cercando o barco. O mar inteiro parecia se unir para impedir que os humanos avançassem. Mas Elias não parava de rir. O último sacrifício desesperado, Miguel fez a única coisa que podia. Correu até a pólvora armazenada no porão e acendeu uma tocha. Melhor morrer como homens do que servir de banquete a monstros. Elias tentou impedi-lo, mas era tarde. Miguel atirou a tocha no barril. O navio explodiu em chamas, iluminando a noite como um sol repentino. O impacto partiu o casco ao meio. O mar engoliu os destroços, os homens e até mesmo Elias, que gritava até ser arrastado para o fundo. Por um instante, o Leviatã ergueu-se novamente. Seus olhos rubros olharam diretamente para Miguel, que se afogava. O monstro então mergulhou, e o redemoinho desapareceu,
levando consigo todos os destroços. O legado. Dias depois, na costa de Porto da Névoa, pedaços queimados de madeira começaram a boiar. Nenhum corpo foi encontrado. Os pescadores que viram os destroços disseram que o mar nunca mais foi o mesmo. As águas do norte se tornaram proibidas para sempre. E até hoje, nas noites de tempestade, alguns juram ouvir cânticos vindos do mar. Outros dizem ter visto olhos vermelhos brilhando no horizonte. Mas ninguém ousa confirmar, porque os monstros do mar ainda estão lá, guardando seus segredos, e sabem que os homens sempre voltam.